can't see. I was born to be free. Yeah. Oh, I can feel the skin beneath the dirt and the 6-inch heels. The edge of the earth wants to make a deal. Gravity is pulling me down the hills, and I find it all about it. No, we don't really know where we're going, but we still wanna see you wanna find it. Say you're gonna treat, say you're gonna treat, say you're gonna treat me right. No, we don't really know where we're going, but we still wanna see you wanna find it. Say you're gonna treat me right. Say you're gonna treat me right. Say you're gonna treat me right. No, we don't really know where we're going, but we still wanna see you wanna find it. Say you're gonna treat, say you're gonna treat, say you're gonna treat me right. No, we don't really know where we're going, but we still wanna see you wanna find it. Say you're gonna treat, say you're gonna treat, say you're gonna treat me
As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can finally see you now. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Oh, we're radiate all over the world. We used to radiate, but now we're drowning. As the leaves start falling down and the shadows above the town, we used to radiate, but now we're drowning. I see the fear inside your eyes, I see the pain in your smile. I can finally see you now. Oh, we're radiate all over the world. We used to radiate, but now we're drowning. As the leaves start falling down and the shadows above the town, we used to radiate, but now we're drowning. We used to When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my own. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, would you take me away? Take me away. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. I don't wanna wake up on my American dream. Eu troco direto aí. Ok. Ok. Tá funcionando também, né? Ok, professor. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos começar a segunda parte da aula, Psicanálise e Educação. Mas antes disso, não vamos começar de qualquer jeito, correto? Vamos começar fazendo aí uma bela de uma tranquilizada na nossa mente. Então, vamos levantar,
Isso. Vamos focar aqui na aula, então vamos fechar um pouquinho os olhos por um momento, baixar um pouquinho a cabeça levemente, respiração lenta e profunda, para trazer um estado focal importante, que é o que a gente precisa aqui na aula hoje. Respiração profunda e lenta, isso. Puxa o ar lentamente, segura e solta. Isso. Mais uma vez. Isso. Tenta soltar o ar mais lentamente do que vocês inspiram. Aí vocês vão ativar mais o sistema parasimpático do que o sistema simpático, para trazer um relaxamento. Muito bem. Mais uma última vez, de olho fechado. Muito bem. Foque em todos os barulhos em volta de vocês. E acolha esses barulhos externos como potencializadores da mente de vocês, da tranquilidade da mente de vocês. Isso. Percebam o batimento cardíaco de vocês, a respiração, e silêncio total. Quem for chegando, não tem problema, seja bem-vindo. Já começa a fazer a dinâmica também para se preparar para esse momento nosso. As próximas 3 horas que passaremos juntos aí. Isso vai potencializar mais vocês ainda, e que possamos ver essa aula como um todo, em que cada um de vocês é uma peça importante nessa experiência dessa noite. Que cada um traga o seu melhor para colaborar nesse conjunto. Hoje finalizaremos o módulo e teremos questionamentos de autorresponsabilidade de cada um de vocês. E quem sabe até o final da aula vocês saiam daqui com insights e com novas missões, novas metas que estejam alinhadas com a educação e com a psicanálise também. Isso. Vai voltando para esse momento atual, se tranquilizando, sentindo seguro, calmos. Isso. Pode abrir o olho tranquilamente. Isso. Pode se sentando. Muito bem. Ok, pessoal, vamos começar. Cada um de vocês é muito importante. Quem tem de estar aqui hoje, está aqui. E vamos relembrar rapidamente os conteúdos que nós vimos aí na outra aula, certo? Então, eu vou avançando aqui. Nossos combinados, eu vou passar rapidinho, que a gente já conversou. O conteúdo programático. Todos esses slides a gente viu na aula passada.
A gente falou um pouquinho dos objetivos, da pirâmide de aprendizagem. Nós falamos da curva do esquecimento, de Ebbinghaus, da educação de outrora. Vai percebendo aí, vai esquentando aí o cérebro e a máquina. Nós fizemos ali um debate sobre educação atual. Vai relembrando. O polêmico vídeo, a música, em que cada um às vezes é um tijolinho, né? A frase do Paulo Freire. Vai relembrando. O caso da falsa grávida, a pedagoga, né? Depois falamos um pouquinho da educação e a pedagogia, trazendo quais são os papéis da educação e da pedagogia. Falamos da questão, às vezes, que o sistema ele limita muito o sujeito, formata ele de uma forma que cerceia ali a criatividade dele, em alguns casos, né? Alguns teóricos importantes da educação, como Piaget. Falamos de Vygotsky. Pincelamos, né? Só para vocês, para quem não conhece os nomes. Depois falamos alguns teóricos da psicanálise, que trabalharam bem a parte da educação infantil, começando por Ana Freud. Pincelamos um pouquinho aí sobre as contribuições da Ana Freud, depois a Melanie Klein, que complementou bastante coisas importantes para a psicanálise também. Um pouquinho de Winnicott. Só relembrando, né? E depois o Freud, com a obra dele, O Futuro da Ilusão, trazendo também ali algumas contribuições sobre a aprendizagem. E continuaremos hoje a partir desse slide, em que Freud diz: educação é uma ação impossível. Por que Freud disse essa frase? E essa frase é trabalhada nesse livro da Maria Cristina Kupfer, O Mestre do Impossível. Vai dizer que a educação ela é impossível no sentido de que, devido aos entraves ligados à aprendizagem, pois são atravessados pelo inconsciente. E nesse livro, a escritora diz: impossível não é sinônimo de irrealizável, para entender essa frase de Freud, né? Mas indica principalmente a ideia de algo, deixa eu ficar desse lado, senão a câmera não pega, né? A ideia de algo que não pode ser jamais integralmente alcançado. O domínio, a direção e o controle que estão na base de qualquer sistema pedagógico. Então, essa ideia do impossível, ela se conecta, boa noite, seja bem-vinda, ela se conecta um pouquinho com a música do Pink Floyd. Vocês podem me dizer como que pode se conectar com aquela música? Que lá fala um pouquinho sobre a parte da educação, né? Nós não precisamos de educação. Não fala um pouquinho a música que a gente viu na aula passada? Boa noite. E esse impossível, essa educação impossível, ilustrada naquela música, ela tem a ver com a questão do inconsciente. Porque quando a gente ensina um aluno, aquele aluno, eu não estou falando só com o consciente dele, eu estou falando com o inconsciente dele também. Então, por mais que às vezes aquele aluno, ele sabe que ele precisa de um conhecimento que o professor está explicando, há questões inconscientes dele que podem estar atrapalhando esse aprendizado. Então, aquele aluno que às vezes é muito crítico ou muito calado, é um entrave ali no aprendizado, não é? Por que é um entrave? Porque essa inibição dele é um mecanismo de defesa. E o professor tem que estar atento, que às vezes ele não está desatento a esse aluno. Às vezes tem questões ali comportamentais que estão bloqueando ele de se conectar com a aula. Então, essa é a educação do impossível. Porque nunca vai ser completo. Mesma coisa. Por que na psicanálise a gente não trabalha com a cura? A psicanálise não é uma pílula que eu dou para o sujeito e ele está bom. A cura é quase algo impossível. Por quê? Porque não existe cura permanente. O sujeito está sempre com demandas.
Exatamente. Exatamente. Esther, né? Exatamente, Esther. O sujeito chega com algumas demandas, vocês atendem, e aí ele fica suficientemente bom, e ele toca a vida dele. Se é um analista que não está preparado, vai achar que o paciente abandonou ele. E não. Ele continua a vida dele, o paciente continua a vida dele. Quando surgem novas demandas fortes, ele vai voltar. Então são ciclos que começam e terminam. E quando vocês forem atender, vocês têm que saber trabalhar com essa impossibilidade de uma cura que nunca vai ser completa. Porque o ser humano está em transformação constante. A gente muda a cada segundo. A gente vai dormir com um certo estado de humor e já acorda diferente. E nem fez nada, né, praticamente. Às vezes a gente acorda de manhã super agitado e alegre e vai dormir à noite de cabeça quente. Então o ser humano ele tem essa inconstância. E essa inconstância permeada na psicanálise atua também na educação. Mas não é porque é impossível que a gente não vai deixar de se educar e tentar educar, né, as crianças. É só entender que existe o aspecto do inconsciente. Vamos avançar um pouquinho. Eu estou avançando um pouquinho mais rápido hoje, porque a gente tem bastante conteúdo, tá bom? Contribuições da interface psicanálise e educação. A reflexão psicanalítica aplicada ao domínio pedagógico permitiu reconhecer a enorme diversidade de fatores envolvidos na aprendizagem. A psicanálise pode agregar com o valor do funcionamento psíquico na aprendizagem. A psicanálise não busca diretamente o estatuto de ciência, pois a ideia é questionar o próprio conhecimento como posto na realidade. É a ideia daquele vídeo que a gente assistiu do Pink Floyd. Questionar o sistema educacional. Então é um ofício da desconstrução, é revolucionária, antinormativa e antipedagógica. Esse slide a gente tinha visto na outra aula. Esse agregar que a psicanálise traz para a educação. Não que a gente queira estudantes, seja bem-vinda, não que a gente queira estudantes rebeldes na sala de aula, certo? A gente quer professores que sejam rebeldes, no sentido de ver o aluno muito além de que um sujeito que é gerido só pelo consciente. E esse professor tem que se perceber também que ele é gerido pelo inconsciente também. Há algo impossível dentro dele que ele não conhece, e o aluno também. Ele é atravessado por tudo isso. É nesse sentido que a psicanálise colabora muito. E dessas questões da impossibilidade, a gente vai trazer alguns conceitos da psicanálise, novamente à luz, para a gente poder conectar com a educação. Transferência, esse fenômeno da análise, né? Aí tem um desenho ali que o analista, o paciente está ali no divã, né? E aí ele vira para trás e diz: doutor, eu te amo. Né? A paciente, né? O paciente. E aí é uma metáfora ali, claro, né? Da transferência. Essa transferência, que ela ocorre ali no atendimento, em qualquer relação humana, ela pode ser, de certo modo, positiva, com sentimentos ternos, ou negativa, com sentimentos hostis. Certo? Vamos falar um pouquinho de transferência. A transferência ela não ocorre só no setting analítico. Quando a Daisy, por exemplo, ela está falando com o filho dela. Como se chama seu filho, Daisy? Heloísa. A filha chama Heloísa. Qual a idade dela? 17. Como que é a comunicação com a Heloísa nessa idade de 17 anos? Já respondeu. Já respondeu, né? É adolescente, né? Sim. Em alguns momentos vai ter ali sentimentos ternos, amigáveis, alegres, né? E vai ter sentimentos hostis. Então, o tempo todo a nossa transferência, ela vai participar de modo positivo e negativo. Agora, algo importante. Quando a Daisy está falando com a Heloísa, né? Não é porque às vezes ela falou com a Heloísa de um modo mais frustrativo, castrativo, na linguagem psicanalítica, que aquilo foi uma transferência negativa. Percebam que a gente tem que fazer uma leitura além do sentimento. Porque no momento que ela fez uma angústia ali na Heloísa, falou um não para ela, pode parecer negativo, mas está havendo algo positivo ali.
algo construtivo. Então não é porque o paciente chega no atendimento e ele começa a esbravejar às vezes, começa a chorar, começa a chegar atrasado na sessão, que está vindo uma transferência negativa. Faça uma leitura muito além do que o comportamento inicial de um paciente. Por que que isso pode não ser uma transferência negativa e sim uma positiva? Eu quero ouvir vocês. Porque a figura que ele está vendo ali não teve um bom relacionamento, não foi um relacionamento bom. Por estar fazendo uma transferência paterna ali. E foi traumático, foi conflituoso essa relação pai e filha. Então, a princípio, por estar transferindo ali, vendo o pai, vai ter raiva do analista, às vezes vai xingar o analista. Sinal que está funcionando. Perceba que o analista ele tem que ter um olhar além. Mesma coisa a Daisy com a Heloísa. Ela tem que ter um olhar além do que está sendo comunicado ali. Então, o analista ou a analista, como figura de autoridade, pode estar sendo ali o receptáculo do pai. Exatamente. Diga, Esther. Boa noite. Sempre que eu converso com meu filho, eu falo assim alguma coisa, às vezes ele me assim numa aspereza, assim, mas só que eu não estou assim brigando com você. Eu estou assim perguntando algo. Isso. Mas aí ele vem já, Sim. mas aí ele já dá um. Exato. Né? O que está acontecendo nesse momento, Esther? O que está acontecendo nesse momento? Você está sendo a figura de autoridade. Então, toda contestação, todas as metáforas de contestações que pode estar vendo na vida dele naquele momento, realmente falando, às vezes na escola, às vezes se trabalha com o patrão, né? Você está sendo o canal, onde ele está jogando toda ali a questão da frustração com a autoridade. E aí eu falo, filho, eu não estou assim brigando com você. Mas a senhora já fala assim, você fica mais Exatamente. E aí, qual que é o papel do analista e do pai, nesse sentido como autoridade? É você acolher isso e não devolver esse descontrole. Então, chegou para você esse material dessa forma, porque se o analista devolver o descontrole, ele vai estar repetindo o papel que o pai faz. Então, ele vai falhar pela segunda vez. Que tem que ser o quê? Às vezes, toda essa agressividade é uma expressão do quê? Olhe para mim. Quero ser acolhido. Quero ser entendido. Então você vai o quê? Você vai acolher essa demanda. Como que você vai diminuir toda essa aspereza, como a Esther disse? Boa noite. Boa noite. Será bem-vindo, viu? Como que você vai acolher isso? Ouvindo muito. E ouvir não é só ficar balançando a cabeça. É o contato visual. Aquele contato visual que tem que ter lá com o bebezinho na infância, lembra? Perceba que vem se repetindo esse padrão de transferência, que já ocorria lá com o bebê, que ele se vê no olhinho da mãe como espelho, e depois isso tem que ocorrer em casa, no diálogo com o adolescente, que a gente sabe que é um diálogo conflituoso, é uma fase muito complicada, que passa... Passei por ele, uma fase bem assim, mas foi assim, Isso. olho no olho, conversando. Isso, né? muito diálogo, exatamente. E aí as coisas foram, né? Exatamente. Foi se movendo mesmo. Porque Quando não há, Esther, todo esse desenvolvimento, essa transferência, esse bom desfecho que você deu, é onde às vezes a criança, o adolescente, né, ele vai procurar fora do lar um acolhimento. Muitos vão achar isso no traficante. Oi? fazer justamente essa pergunta. Então, como terapeuta, se de repente o paciente tem essa transferência negativa Certo. e está ali na defensiva de uma forma hostil ali na terapia, então a melhor conduta é acolher, ter paciência e não ser de repente firme ou ter uma postura mais de... Você tem que perceber o seguinte, conforme você vai atendendo o paciente, você vai traçar uma hipótese diagnóstica. Você vai entender como aquele sujeito funciona. Então, por exemplo, se é borderline, né? Então você vai o quê? Você vai ter que angustiar. Já é uma outra linha, né? Então, vamos falar um pouquinho do adolescente. O diálogo, o acolhimento e a limitação. Com certeza a limitação. Aí entra a figura de autoridade, ela precisa limitar. Né? Com o paciente,
você vai fazer essa limitação através do quê? De questionamento. Né? Então, a pessoa desbravejou, falou ali naquela transferência. Pô, isso ocorre até com a amiga. Vocês já viram uma amiga conversando? Não, porque eu cheguei e falei com meu marido ontem, ele não me deu atenção, e começa a olhar para você assim, quase te batendo. Tá tendo transferência, isso ocorre o tempo todo com a gente. A pessoa, ela descarrega ali, ela quase está te vendo como aquela outra pessoa. Isso ocorre o tempo todo, né? Você começa até a afastar com medo da pessoa, porque ela começa a acreditar naquela coisa, né? Transferência. Então perceba que o que está ali, não é, a pessoa não está vendo você, ela está vendo uma forma de transferir aquele sentimento. Então você vai ouvi-la. E você pode até devolver para ela. Olha, você me parece que não está se sentindo muito bem. Você parece estar se sentindo... Você pode até perguntar, como você está se sentindo? Ah, com raiva. Porque os sentimentos são atemporais também. Exatamente. Então você questione e nomeie os sentimentos. Filho, você falou bastante coisa, eu ouvi bastante coisa. O que você está sentindo? Ah, é muita raiva. E essa raiva vem de onde? Ah, é porque lá no serviço hoje o chefe falou tal coisa. E aí você vai perceber que, na verdade, você está ali recebendo aquela carga. Mas ela teve uma outra origem. E só conversando que você vai entender. E é assim também na análise. Nomeando Se ele e expressando. fechasse quando eu vou assim, perguntar as coisas ali, a senhora quer saber demais? Eu sou já adulto, só que eu sei o que. É assim mesmo. Né? Então fica assim truncada aquela coisa. Você abre. É o modo de funcionar do adolescente. Não, mas ele, É assim mesmo. ele já não é mais adolescente. É. Né? Já é adulto já. É. Mas ó, acolha pacientemente, frustre quando precisar, é esse o caminho mesmo. Hoje até falei para uma paciente, o papel dos pais não é o papel do amiguinho, da amiguinha, é o papel difícil. Só que quando passa lá na frente, aquela filha fala, nossa, muito obrigado pelos nãos que você falou para mim. E é sempre assim, foi assim com a gente. Então confie que vai passar uma fase. Porque se fizer as tuas vontades desse ser imaturo, você vai estar, na verdade, fazendo um desfavor para ele e para você. Né? Porque lá na frente esse filho te abandona. Não é assim? Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Então não confunda, tá? Às vezes uma transferência pode parecer negativa, mas está ocorrendo uma transferência positiva. Assim como o paciente que te bajula muito, não necessariamente é uma transferência positiva. Pode ser um mecanismo de defesa. Cuidado, tá? O analista tem que ter essa observação. De fuga, né? Tudo que é assim muito acentuado, analisa certinho que às vezes está demais, né? E agora, como metáfora dessa... A gente falou da transferência. Agora a gente vai falar um pouquinho da transferência ainda, perdão. E como metáfora dessa transferência, eu vou passar um pedacinho desse filme, que é o caso Homem dos Ratos, tá? Observa a transferência ocorrendo aí. Eu mordi alguém. Vou aumentar aqui. Me bateu por isso. Seu rato. Rato sujo, imoral. Por que não me põe lá na rua? Está me transformando no pai com quem estou zangado. Não. Eu não vou machucar. Ele tá lembrando do pai dele. Só que aí o analista disse, eu não vou machucá-lo, né? Exatamente para mudar um padrão que ele já tinha. Ele não parava mais de me bater. Esse menino ou será um grande homem, ou será um criminoso. Certo? Viram bem? Ok. Esse filme tem completo no YouTube, tá? Filme maravilhoso, para quem estuda psicanálise. O caso Homem dos Ratos. Isso. Para quem gosta de filme antigo, igual eu, então, é uma maravilha esses filmes. Isso. Ele é um caso bem amplo, tem muitos detalhes,
E dá para estudar muitos conceitos psicanalíticos através desse filme. Um deles é o conceito de transferência, que vocês viram atuando ali. Olha eles bravejando com o analista, né? E o analista não saiu correndo, né? Não revidou, falou para ele calmamente, né? Você está projetando em mim o seu pai. Eu não vou te bater. E quando ele ouve esse seu pai, ele já. Isso. Vocês viram a expressão corporal? Ele se ajoelha. Que é na posição que ele apanhava, ele ficou. A mente, igual o Samuel falou, é atemporal. Ela acreditou naquilo ali, ele sente toda aquela angústia. É isso aí. Vamos avançar um pouquinho. Todas as relações humanas há transferência, tá? Questione vocês se vocês têm possibilitado a transferência nos relacionamentos de vocês ou se vocês não têm propiciado uma boa transferência. Quando a Quitéria está falando, por exemplo, se eu interromper o falar dela, não estou propiciando uma boa transferência. Por quê? Eu não estou deixando ela expressar. Certo? Se a Quitéria, por exemplo, está me dizendo uma coisa, e eu, na minha ansiedade elevada, um exemplo, né? Eu pego e tento achar palavras para ela. O tempo todo. Igual o Gago, né? O Gago tá falando, o pessoal tá sempre completando, coitado. O Gago fica mais nervoso ainda, fica mais gago, né? Já perceberam isso? Então, ele aceita só para, né? Pra se acalmar. Exato, exato. Isso, é. Então, pra ver... Pode falar aqui. Mas adulto faz muito isso com criança, Faz. Interrompe, manda calar a boca. Faz. Espera um pouquinho, depois você fala. Isso. E aí entra a questão do equilíbrio, né? Claro que você tem que interpelar essa criança, limitar em alguns momentos, né? Mas você tem que deixá-la expressar. E às vezes a criança ela não vai ter todas as palavras para expressar, mas ela vai conseguir brincar, ela vai conseguir desenhar, juntamente com o adulto, e ali há toda a expressão dos afetos. É isso que Melanie Klein ensina pra gente, certo? O linguajar de um adulto não dá para competir com a criança, não dá para ter um diálogo. A gente atende brincando, a gente faz as coisas diferente, desenhando. Eu estou atendendo um paciente, tem 8 anos. O desenho dele começou na primeira sessão, e aí trabalhamos bastante o desenho. Cada sessão ele acrescenta pessoas no desenho. Ele para desenhar a família, mas ele vai sempre lembrando. Aí ele volta na outra sessão, quero colocar o tio que morreu. Aí ele vai lá e desenha o tio. A gente fala do tio dele. Então o desenho tá enchendo toda a folha. Aí ele colocou o pai dele que faleceu. Aí ele desenhou um anjinho. Né? Então aí a gente vai dialogando ali. Cada sessão eu pego o desenho novamente, mostro para ele. Quer acrescentar alguma coisa no desenho? Eu quero, lembrei de fulano. Vai lá e coloca. Então ele está incluindo todo mundo e está percebendo todo mundo. E a gente tem trabalhado o luto do pai dele. Bastante, principalmente o luto do pai dele. Foi assassinado. 8 anos. E a mãe dele tinha vários ataques epiléticos e ele via muito isso também, para ajudar. Então a gente está trabalhando isso. Vamos avançar um pouquinho. Então, complementando, só finalizando, vamos propiciar uma boa transferência, tá? Vamos deixar as pessoas falarem. Vamos deixar as pessoas se expressarem. Isso é muito importante. Vamos avançar um pouquinho. Aprender depende da relação transferencial. Agora, conectando com a educação. Na relação transferencial, há atribuição de sentido especial a alguém inconscientemente, professor e aluno. Então, olha que esse conceito da psicanálise, ele se conecta com a educação. O professor é ouvido quando tem importância para o aluno. Olha só, essa é uma forma da psicanálise agregar a educação. O aluno ele vai querer ouvir esse professor se ele respeitar esse professor, se for uma figura de autoridade. Se ele querer ouvir, se ele permitir que esse saber desse professor entre nele. Porque senão não vai. Ele vai boicotar essa aula. Quem é da área da educação, né, que estava na outra aula, estiver aqui também, esse aluno vai fazer de tudo para que essa aula não evolua. Agora, vamos olhar para essa relação transferencial para quem tem filho aqui, para quem tem mais de um filho.
para quem tem mais de uma filha, quanto que às vezes um filho ou uma filha não está com alguma questão de relacionamento e por ciúme, por inveja do irmãozinho, acaba boicotando um ao outro. Olha, tudo é relação transferencial. Tudo passa por isso. E para que ocorra relação transferencial, olha lá, duas cabeças se conectando. Olha que foto emblemática, né? Tem que haver a atribuição de sentido especial a alguém. Se aquele aluno, ele tem um pai em casa agressivo com ele, que bate na mãe dele, que bebe, como possivelmente ele vai tratar o professor? Olha a educação do impossível aí. E às vezes o professor, se ele não tiver o saber psicanalítico, ele vai interpretar aquilo como algo pessoal. E não. Pode estar projetando nele o pai. Percebam quanta coisa. Professor, eu ouvi algo muito interessante que eu nunca me esqueci, sobre adoção. Né? Uma vez eu assisti um programa sobre adoção e a psicóloga que, em um determinado centro lá de adoção, ela falava que ela conversava com os pais da seguinte maneira: os filhos, eles testam a gente o tempo todo. Sim. Né? Eles testam de forma inconsciente para ver até onde vai o nosso amor, digamos assim, né? Porque as crianças fazem coisas surreais, né? A gente não retribui da mesma forma. Você não, a não ser que os pais sejam muito pouco maduros, né? Mas aí ela falou algo muito interessante. Ela falou: a criança adotada, ela vai vir para sua casa, ela vai fazer todo tipo de coisa negativa para poder ver se esses pais realmente a querem, porque ele já está transferindo as outras rejeições. Né? Eu nunca esqueci isso. Eu falei, gente, que interessante, né? E o filho biológico da mesma forma. Aí veio uma mãe contando um relato que ela adotou um casal de crianças, porque ela não teve coragem de deixar nem a irmã nem o irmão, era um casalzinho. Diz que a menina já chegou e já se apegou, e já agarrou, e o menino tinha sido devolvido 3 ou 4 vezes, porque ele era uma criança problema, uma criança muito rebelde. Mas por quê? Ele não queria ficar sem a irmã. As outras famílias estavam tentando a adoção sem levar a irmã. Essa pessoa resolveu levar a irmã. Então a mãe adotiva falava para ele toda assim: olha, eu escolhi te acolher nessa casa, nós queremos te receber como um membro da família, né? Eu não sou sua mãe biológica, você tem mais saber, eu te amo, eu quero dar um amor. E ele inundou a casa dela. Quando ela saiu, ele abriu todas as torneiras, inundou tudo. Ele fez coisas assim, surreais, que eu não vou descrever que ela foi falando, né? Até que um dia ela entrou e ele tinha feito algo muito terrível, pintado as paredes com caneta, daquelas canetas permanentes que a gente usa nos materiais de ele tinha 6 anos. Aí ela entrou, olhou aquela cena, gente, eu nunca vou esquecer desse relato, foi uma coisa marcante pra mim. E aí disse que ele sentado assim com a caneta, tipo assim, o que você vai fazer agora? Você vai me bater, porque eu já apanhei, você vai me devolver, porque eu já fui devolvido. Aí ela olhou bem pra ele, disse que agachou e falou assim: olha, não importa o que você faz, eu escolhi te acolher como uma mãe, se você quiser. Eu amo você e você pode pôr fogo nessa casa, eu vou continuar te amando. Aí disse que nesse dia ele baixou a guarda, disse que ele começou a chorar. Ela abraçou e aí ele falou assim: tá tudo certo, mamãe. Chamou ela de mamãe, gente. Sim. Eu nunca vou esquecer, eu era jovem, acho que eu não tinha nem filho, nunca vou esquecer. Então, assim, imagina a transferência desse garoto, a raiva que ele tinha, o amor recalcado que ele tinha. É o olhar além, né? Loucura, loucura. Era a coisa mais linda da história, nunca vou esquecer disso. Para vocês verem que às vezes uma primeira impressão tá tudo errada. Ah, essa criança é problemática, vou devolver, não sei o que, né? E, Sibeli, perceba que isso vai além de uma criança. Por exemplo, o que tem de adulto que testa o companheiro ou a companheira para ver, né, se vai trair ela ou não. Olha só, é um teste amoroso. Não é um teste? Pede para amiga, pede para alguém mandar mensagem. Mas isso não é mais consciente, assim, professor? Porque essas questões de transferências inconscientes que nem desse garotinho, né? Claro que era uma criança, né? Mas essa questão, claro que obviamente a pessoa que faz isso já teve experiências com traições. Mas é uma coisa mais, de repente, no campo um pouco mais consciente. Sim, total. São dinâmicas humanas. Perceba que o ser humano ele tem tantas dinâmicas
Teve um caso de uma aluna, que eu não me recordo agora, que ela teve várias questões na escola. Isso foi lá em Americana. Ela teve várias questões de escola, trocou de escola várias vezes. E ela hoje deve estar com mais de 50 anos. Ela contou isso dando muita risada. Ela falou assim, olha, eu só me acalmei na vida quando me levaram para uma escola. E nessa escola uma professora falou olhando bem no meu olho. Eu vejo você. Acredita, Morango? Falou exatamente isso para ela. Falei, nossa, a professora sabe? Falou assim, eu vejo você, eu percebo você. E entendo que tudo que você está fazendo é por algum motivo. Eu estou percebendo você. Ela falou assim que ela começou a tirar nota boa, começou a ficar participativa, ajudar em tudo. Ela mudou totalmente, só com essa abordagem do professor. Pelo amor, gente. Olha, com a abordagem certa com o paciente de vocês, com o filho de vocês, né, tudo que é relacionamento, vocês conseguem fazer verdadeiros milagres. Professor, e quando a criança ela tem uma psicopatia, por exemplo, a criança é psicopata mesmo? E aí? É que a minha filha me conheceu, não fui eu, então ela me contou a história. Ela foi no México, tinha um casal que eles adotaram filhos, vários filhos, mas eles tinham um biológico. E o garotinho veio com a irmã, ele era da Rússia, veio com uma irmãzinha. E o menino começou a assustar a mulher, ele primeiro matou o gato, depois ele matou o cachorro, e depois ele estava no berço quase matando o bebê dela. Sim. E ela estava em pânico, porque ela falou assim, eu vou ter que devolver, porque senão eu não sei, porque ela tinha os outros para cuidar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, Deus, como é que resolve uma situação dessa? Vou responder para você. Uma criança de 5 anos. Ó, assista o Anjo Mal, vai ilustrar bem isso que você está falando. Tem um outro também. Vamos falar sobre Kevin. Isso. Você já assistiu? Já. Vamos falar sobre Kevin? Muito bom também. Ó, anota aí na listinha de vocês para se conectar com esse assunto. Assim, né, Morango? Vamos falar sobre o Kevin? Respondendo para a Ivone. Nesse caso, Ivone, com certeza procurar um tratamento profissional para orientar esses pais, né? Para lidar com esse ser humano. Sempre que a gente vê rótulos, por pior que sejam, eu desafio a pensar assim, ali tem um ser humano. Tem que saber como que se acessa esse ser humano, como que se lida com ele, para não potencializar a patologia que ele pode ter, entendeu? Aí a mãe teria que ir para psicoterapia. A mãe vai levar essa criança para saber como lidar, para diagnosticar, né? Ou seja, buscar ajuda profissional para poder trabalhar isso e mitigar isso da melhor forma possível, tá? É raro, mas tem criança sim, porque a psicopatia nasce, né? Professor, esse ator que fez o Oswaldo Kevin, ele incorporou o Kevin na vida real. É mesmo? Sabia não. O fã dele bateu uma mulher muito carreira lá, né? Tipo assim, ele assumiu o papel do The Flash. Ah, foi ele que fez The Flash, é verdade. Quase ficou expulso por causa de bateu uma galera assim. Tem atores que incorporam o personagem e não sai mais do personagem. Leva para a vida real. Os sujeitos aprendentes, os alunos, né, são marcados pelo inconsciente. E o professor é o receptáculo da transferência inconsciente do aluno. Relação transferencial positiva, empatia, e relação transferencial negativa, antipatia, né? Coloquei um exemplo. Tudo isso de transferência. Bom, e nós temos o oposto também, que é a contratransferência. E para ilustrar a contratransferência, eu vou colocar esse vídeo do José Carlos Machado, da série Sessão Terapia, em que ele atende o paciente Sérgio Guizé, ou melhor, o personagem Breno, né? Que é o Sérgio Guizé. Vocês já viram? Essa série é maravilhosa, Sessão Terapia. Vamos ver um pedacinho dela. Contra-transferência agora. Você não tem ideia do que a gente descobre com 1 ou 2 telefonemas. É impressionante.
Ultimamente eu fiquei muito interessado em psicologia. Eu até li um livro que a Júlia me deu. Bacana essa história de reciprocidade na terapia. Gostei. Olha a cara do analista. Tudo tem que ser recíproco aqui, né? Isso me fez pensar, sabe, doutor? Você fica aí sentadinho, ouvindo todos os meus problemas, fingindo que sabe resolver e não sei nada da sua vida. Não é justo. Então eu pensei, eu tenho duas alternativas. Uma seria aceitar tudo que você dissesse como se você fosse um Deus. E a outra seria fazer uma pesquisa, só para ter certeza que Deus não é mudo. Então eu liguei para algumas pessoas, basicamente as mesmas que eu liguei antes de vir para cá. E o que eu descobri? Um Deus infernal na minha pesquisa. Um Deus em declínio total. Um Deus que a mulher dele corneia ele direto. E que ajuda que a filha dá ao centro de jovens carentes é trepar com todos eles. E que o pai está vegetando num asilo de merda há mais de 10 anos, por quê? Porque o filhinho querido é tão sovina e mesquinho que não consegue abrir mão e pagar um lugar minimamente decente pro pai poder morrer em paz. Um Deus de merda. E ainda tem a Júlia. A paciente gostosa, doidinha pra dar pra ele, porque acha que se ele comer ela, todos os seus problemas vão acabar. E você, doutor? E você, doutor? Ainda foi se apaixonar por essa piranha, essa putinha de merda. Cala a boca! Não fala mais assim dos meus pacientes! Seu moleque, quem você pensa que é? Hein? Seu moleque! Que sirva de alerta para que vocês não deixem o paciente de vocês sabendo a vida pessoal de vocês. Porque em algum momento ele pode vomitar tudo em vocês. Aí na série, esse Breno, ele transa com essa menina que falou que ele se apaixonou. É. Ela tem uma processo erótica na polícia. É a paciente, né? É, são dois pacientes que acabam se conhecendo e tal. É. Então, pessoal, tem sessão terapia. Na Globo. Tem. Às vezes não trata assim de forma hostil, mas perde a credibilidade, né? Perde. É assim, ou é assado, fiquei sabendo disso, né? Sim. Uma pergunta para vocês. Os palavrões que ele falou incomodou alguém? Incomodou? Não? Eu pergunto porque isso aí vocês vão ver muito pior durante as análises. Os pacientes vão relatar coisas terríveis para vocês. Muito pior do que isso, tá? Então, acostumem os ouvidos de vocês com essa comunicação maravilhosa do paciente. Tem até um estilo de fazer palestra que solta o Uhum. palavrão, né, para poder abordar, dar o tranco na pessoa para ela realmente prestar atenção. Advérbio de intensidade, né? Alguns palavrões são advérbio de intensidade. Arrumar um nome bonito. Mas é a expressão da pessoa. Tem gente que se comunica dessa maneira que para ela falar Tranquilo. uma palavra assim que pra gente é muito pesada. É o- Palavrão é vírgula, né? Qual? Carioca é palavrão é vírgula. Ele tinha que ter falado igual Freud, você não me abate. Tem pessoas que ligam o modo Dercy Gonçalves e vai embora. Desse Gonçalves no pau, porque No na pau. casa dela não se podia Olha falar só. um palavrão. Era um tipo dela, Ela, neto né? delas falava um palavrão apanhado. Ela era fake, então? Ela não falava não, ela falava aquilo, mas No profissional ali, né? no profissional. No pessoal. Ela não falava. E as personas, gente. Não é fake, é as personas. Cada um tem as suas personas. Ela era aquele ser mesmo. Ela era assim, divertida, alegre, apesar de muito problema. Só que na vida pessoal, principalmente com os netos dela, se falasse um palavrão, levava uma rolagem. Personas. É, todo ser humano, personas. Todos nós temos personas. Bom, alguns profissionais têm nas suas redes sociais, que é onde você tem muita informação, não posta nada pessoal. Alguns profissionais postam apenas conteúdo profissional. Então, vão analisando como que vocês querem se expressar. Porque o paciente pode ter acesso a todas as informações de vocês pela rede social.
Ou talvez ter uma rede social privativa, fechada, só para as pessoas que você aceitar. Por quê? Senão você vai estar dando elementos para esse paciente tentar depois, em algum momento, tirar toda a sua credibilidade, toda a sua autoridade. E depois disso aí é difícil ter terapia, né? Os dois perderam o controle. E agora? Derramou o leite, como diz o outro, ferveu, né? Entornou o cara. Queimou. E, cuidado, assim... Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que falam assim, Adriano, mas eu falo sim meu paciente é minha religião. Eu falo sim meu paciente é o time que eu torço. Então você está revelando conteúdos pessoais seu. Você está colocando elementos seu na terapia. E isso não é psicanálise. A psicanálise você vai receber só elementos ali do paciente. Ok? Contra-transferência. Algo muito sério. Que vocês têm que observar. Na outra aula a gente comentou, né? Dá carona para paciente. Vocês são livres como os profissionais. Analisem se esse é um comportamento que vai fazer bem o trabalho de vocês ou não. Ok? Tudo que for elemento de contra-transferência, vocês têm que estar atentos. E tem os combinados lá na entrevista inicial com esse paciente. Para evitar lá na frente o paciente fazer uma cobrança, às vezes, de algo que vocês não combinaram. Você nunca pode gravar o paciente? Não. Não, porque é um conteúdo sigiloso. Você combina com ele que não pode. Então, tem profissionais que trabalham de um jeito e profissionais que trabalham de outro. Todo mundo que eu conheço não grava. Só que lá realmente tá cadeia, né? Uhum. Se você... Até o prontuário, se você deixar outra pessoa ver, tiver no seu carro, não tiver... Você responde pra você. Responde. Isso aí. Contra-transferência. Quer ver outra coisa? No local de atendimento de vocês, se vocês deixarem fotos pessoais, por exemplo, a pessoa vai saber se você tem filho, se você não tem filho, se você é casado, se você não é casado. É por isso que geralmente o profissional usa jaleco, para a pessoa ver ele como um profissional. São pequenos detalhes que vai fazer com que vocês se previnam de problemas maiores de contra-transferência. A contra-transferência, ela é sempre negativa? Sim, sempre negativa. Polêmico isso, né? Professor, tudo depende do grau, assim, da contra-transferência. Porque em algum nível a gente contra-transfere. Sim. Nós somos seres humanos, né? Sim, total. Aí a gente tem que identificar, acho que a gente já falou isso, você é redundante aqui, mas a gente identifica e vai levar aquilo para terapia. E Perfeito. vai tentar controlar aquela manifestação ali, quase que inconsciente, né? Perfeito. É isso mesmo, Aí, Sibeli. vamos supor, saiu do controle, aí tomamos coisas, assim, atitudes mais drásticas. Exatamente. Exatamente. Quando o paciente falar alguma coisa que você sentir aquela pontada no estômago, é sinal que aquilo ali você tem que trabalhar. Por exemplo, aquela mulher que teve dificuldades com o relacionamento, já separou 2 vezes do marido. Aí chega uma paciente falando de separação, falando de marido que bebe, marido que bate. Se ela não trabalhou isso em terapia, por exemplo, se é um aluno, se não trabalhou isso em terapia durante... E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que fazem a terapia pessoal, aluno, e durante as terapias pessoais, fica só no raso. Fica só no raso. Depois pega essa paciente lá na frente. Então, assim, vão percebendo o que é os gatilhos de vocês. Para trabalhar isso na terapia pessoal de vocês. Não fica com muita coisa rasa. Não é porque a terapia didata que tem que ser rasa, não, tá? Pelo contrário. Todos os alunos que eu pego para trabalhar, não fica no raso, não. Professor, Pego bem pesado. eu acho bem difícil a questão da contra-transferência em alguns temas, né? Já identifiquei quais são os gatilhos. E é uma coisa que eu tinha uma neura quando eu comecei a atender lá no estágio no início. Eu falava assim, gente, né? Como que a gente... Porque assim, mulher geralmente é muito emotiva, eu sou muito emotiva, eu sou muito chorona. E eu falei, será que eu vou dar conta dessa profissão? Porque assim, colocando em xeque, porque aí a primeira paciente já era uma senhora. Eu falei, não quero atender criança.
É assim sou mesmo. muito emotiva. Como que eu vou esconder? Gente, eu chorei na cara do paciente, com Uhum. de vergonha. Eu falei, eu vou largar isso tudo, não vai ver. Ai, meu Deus. E aí depois, graças a Deus, consegui, né, entender melhor, porque eu já tinha entendido todos os conceitos, mas eu não esperava passar por isso nos primeiros atendimentos. No começo do estágio, Sim. Já começou bem. comecei com Já começou certo, né? Já começou pegando. chorando na cara do paciente. Diga, Adriana. A gente vai dessensibilizando e ficando mais na parte, utilizando mais a técnica e o profissionalismo. Porque se eu ficar amiguinho de todo o paciente, se eu me conectar emocionalmente com todo o paciente, igual vocês fazem com as melhores amigas de vocês e tal, quando a pessoa termina o tratamento, o que você vai? Você vai ver um diferencial um luto atrás do outro. Exato. Exato. Então não é assim ser frio, mas também não é ser quente demais. É o equilíbrio. Saber que você está atuando com um ser humano, fazendo um trabalho, por isso que é o pecuniário ali, né? Por isso que tem que pagar sim. E você está tendo uma relação profissional com aquele ser humano, que sempre que ele demandar, ele vai lhe procurar. Tá bom? Saibam separar e ter esse equilíbrio, essa mente profissional. Vocês são seres humanos que estão atendendo os seres humanos, mas vocês são profissionais. E a gente vai descobrir, né, professor? Vai dosando. Vai dosando, porque Vamos ver mais uma contra-transferência para tacar fogo na aula? Esse caso foi famoso também, né? Vai pra direção agora! Vai, Santos! Vai pra direção agora, que eu não sou mais de socorrência que você tá direitinho da nossa casa. Problema é seu. Problema é seu, vai pra direção agora, você é um burro. Isso não vai assim. É uma criança autista. Contra-transferência. No vídeo no YouTube, não sei se esse aí que tá roubado. Então, ela dá um postãozinho de nada. é dificulta. É. Mas só dá pra catar a carteira e jogar do lado. É a abordagem que tá errada, né? É a abordagem que tá errada. Gente, eu não julgo, não. Não deve ser fácil. Vou contar pra vocês um caso que se conecta com isso. Onde eu corto o cabelo, é porque assim, a gente que é psicanalista, onde a gente vai, a gente pode ser um meio de ajuda para as pessoas, né? Eu cortando o cabelo, eu tô sempre conversando com o rapaz, e ele tava me contando a história do filho dele. Adriano, meu filho tá ficando muito nervoso em casa, ele sempre foi amoroso, bondoso, ele tá muito diferente, tá arredio, sabe? E tal, foi descrevendo várias coisas. Aí eu falei pra ele assim, e a questão escolar dele? Eu disse, olha, a questão escolar dele eu cobro muito, porque eu tenho muita reclamação na escola dele, eu cobro muito dele, pego no pé dele pra ver se ele endireita. Eu falei assim, e você já foi lá na escola saber o que está acontecendo de verdade? Falar com a professora dele ou você só fala com ele? Ouviu o outro lado? Não, eu falei, então vá. Aí ele foi na escola, se conectou com outras mães de outros alunos e no final descobriram que a professora tinha muita contra-transferência e estava ameaçando o menino. Ameaçava o menino. E aí no final, a diretora ficou ciente do caso, que não estava sabendo, e atuou junto com essa professora e transferiram ali a professora. Porque realmente não era o problema, não era o menino. O menino sempre foi amoroso. Ele mudou o comportamento. E ele estava ali no meio daquele fogo. Ele não queria decepcionar os pais e não queria ir para a escola. Então ele foi lá na origem. Falei, Adriano, foi certeiro. Foi lá, o menino voltou a ser amoroso. Estamos super bem de novo. Então não intensificou aquele problema. Sabe? Ele foi atrás ali. Porque a criança ela é a expressão de coisas adultas. Principalmente um filho que muda o comportamento. Você tem que conversar com esse filho. Mas de um modo que ele vá conseguir falar de verdade para você. Porque se ele tiver medo, ele não vai ficar falando. Né? É um exemplo real de transferência escolar. Semana passada você comentou que um dos requisitos dos professores, né, poderia ser na grade curricular deles, eles serem obrigados, entre aspas, a fazer terapia. Né? Sugestão isso. Aí eu mandei hoje, porque eu não sei enviar as coisas, eu mandei lá um vídeo que é um colega meu, na verdade, que é professor lá em Curitiba, onde eu morei. Ele fez uma técnica para os alunos dele
eu vou dar uma olhada. Se todos os professores, né, fizessem terapia, eles iam saber abordar. Joga o seu medo no lixo? Legal. Depois, quem não viu lá no que eu mandei, dá uma olhadinha. Eu achei fantástico isso, eu achei bem bacana. Bacana. Qual é o seu nome? É Maria Aparecida. A Maria está vindo com. A Cida está vindo com uma solução aí, já uma indicação, né? Eu mandei lá no Instagram. Você mandou? Depois eu vou dar uma olhada. Ok. Bom, esse slide eu chamei de. Esse slide, pessoal, eu chamei de Professor 2.0. Em que aqui a gente começa uma parte da nossa aula, que a Maria até já fez aí um prelúdio disso, que a gente vem com algumas sugestões, algumas soluções. Que problemática a gente viu bastante até agora, né? Contra transferência. Vamos ver agora a solução. O meu desafio para vocês é o seguinte. Cada um de vocês aqui é educador, tá? Tudo que a gente vai ver agora de solução não é lá para aplicar só na escola, não. Cada um de vocês é educador. Do filho de vocês, do ambiente de vocês e principalmente vocês é educador de vocês mesmos. O professor na 2.0, né? Eu chamei aí. Importância do lúdico. Quando se trata de criança, deixar a criança ser criança, ou brincar. É a linguagem da criança. Não querer adultificar. Aqueles pais que às vezes a criança está ali com dificuldade para verbalizar, e o pai fica ali querendo que a criança fale igual a gente grande. Deixa a criança falar, gente. O menino de 8 anos, ele tem uma certa ansiedade alta, então ele fala muito atropelando. Então na primeira sessão ele fala assim, ai, me desculpa, eu falo tudo errado. As pessoas falam que eu falo tudo errado. É na escola, todo mundo fala que eu falo errado. Você me desculpa, não sei se você vai me entender. Eu falei assim, fique tranquilo, eu estou te entendendo perfeitamente. E você fala muito bem. Então já diminuiu a ansiedade dele. Já se acalmou. Sabe? E aí, agora ele fala todo tranquilo. Está diminuindo a ansiedade, aquele medo de errar dele. Sabe? Deixar ele ser criança. E o que eu falei para ele? Olha, outra coisa. Qual a sua idade? 8 anos. Eu falei, então, você é uma criança. Você tem todo o direito de falar do jeito que você quiser. Você está aprendendo. Tudo bem. Tudo bem. Aí eu falei assim, todo adulto dia foi criança. A gente sempre aprendeu também. Aí foi se acalmando. Se permitindo ser criança. Simplesmente dar a resposta pronta para tudo ou levar o aluno a ser sujeito, pensar por si? Lembra que estava falando da transferência? A pessoa está falando, já quero completar, arrumar a palavra para ela, dar a resposta para ela, dar a solução para ela. O sujeito se desenvolve se ele pensar. Se eu querer encurtir todas as respostas na criança, no filho, ele não vai pesquisar por si próprio. Lembra da pirâmide da aprendizagem? A gente tem de pesquisar, interagir com as coisas para a gente aprender. A gente ficar o quê? Autônomo. A gente se virar sozinho. O que tem de filho aí, eu já atendi uma paciente, 38 anos, o filho. E às vezes a idade de 38 anos é um adolescente. Tudo é mãe. Mãe! Mãe, posso fazer isso? Mãe, passa minha roupa. Mãe, a comida está pronta? Mãe. Tá vendo? Não é só aluno. Mas aí a dependência muitas vezes da mãe, então. Total, Quitério. Exatamente isso. Foi o que eu. Exatamente. Sempre há alguém que alimenta esse comportamento. Total, é isso aí. Está no caminho muito bom. É isso aí. A responsabilidade nunca é só um lado. Ela é sempre compartilhada. Levar o aluno a pensar por si. Então, por mais trabalhoso que seja, pergunte à criança. É isso que você quer, filho? O que você quer? Certo? Exceto quando a mulher vai sair, ela fala para o marido assim, qual o vestido que eu uso? Esse ou esse? Nesse caso aí não precisa nem falar, né? A resposta está dada, né? Não precisa nem do homem falar. A mulher escolheu, né? Ela só quer participar, ela é gentil, né, gente? Não é bem assim? Ela só quer que ele fale, é esse. Então eu vou usar o outro. Isso, entendeu? E aí o homem, que é o homem atualizado, o capitão vai falar o que? Olha,
Você tem um ótimo bom gosto. Você vai ficar maravilhoso com qualquer um dos dois. Ah, saiu bem, né? Não saiu bem? Ensinar a esperar a resposta, buscar alternativas. A psicanálise não impõe, ela revela. Esperar a resposta. Quantas crianças que os adultos estão conversando e a criança chega e faz um corte? E aí? Você vai parar ali sempre e vai atender aquela criança? Ou você vai em algum momento dizer, olha, mamãe, papai está conversando. Daqui a pouco eu vou lá e te ajudo. E você cumpre a promessa. Certo? A pessoa fazendo live e a criança entra. É o reizinho bebê, né? É. E entra e, nossa, já vi uma criança de 5 anos, a mãe fazendo uma live, ela é enfermeira, fazendo uma live, a criança veio, arrancou a roupa dela, começou a mamar. Ai, peraí, gente, que eu vou resolver Isso. E você se É o reizinho bebê. E aí essa pessoa quando cresce, na época da pandemia, ela entra num comércio, a pessoa fala assim, por favor, usa a sua máscara, ela quebra o comércio inteiro. Não foi frustrado. Como que você quer que eu use o máscara? Use se eu quiser. Quebra tudo. A gente viu casos reais assim na pandemia, né? Despertar a curiosidade. Ou seja, vai haver ali um desconforto, né? Pelo conteúdo ou a matéria. Ou seja, o professor está falando ali de um tema, ele não precisa responder de repente aquele questionamento naquele momento. Fala, olha, daqui a pouco eu vou entrar no meio dessa questão e vou abordar isso. Então você traz ali um certo desconforto, essa angústia do esperar. E ela é salutar, porque a pessoa vai ficar ali, ó, pensando. Isso é bom. Leva ele a pensar. Mais um pouquinho sobre o professor 2.0. Todos nós somos professores, né? Contribuir para a sublimação, canalização dos impulsos sexuais, que é uma coisa psicanalítica, né? Uma questão psicanalítica, em fins socialmente aceitos, esportes, estudos, a parte artística também. São exemplos de sublimação. Adolescente, criança tem muita energia, não tem? E hoje em dia, como que os pais fazem geralmente? Olha, filhinho. Toma o tablet, viu? Vai lá, fica no cantinho ali, fica ali. Não é assim? Pega o celular da mamãe, fica ali no... Galinha pintadinha, fica ali vendo. Não é assim? Como que tá sublimando, gente? Como que tá sublimando? Não tá sublimando nada, né? Então tem que fazer o quê? Tem que usar essa energia para desenvolver ali o meio, ajudar nas questões ali da casa, pedir uma opinião, participar ali, trazer para junto, certo? E criança adora ajudar. Adora ajudar. Ah, corta aqui, ó, ajuda aqui, vou fazer um bolo, ajuda aqui, vem ali. Olha, essa questão aqui, você já fez aí as tarefas escolares? Deixa eu ver, acompanhar. Gastar essa energia. Ali, ó, coloquei esportes, estudo, parte artística, e tem tanta coisa, né? Para gastar esses impulsos sexuais, essa energia criativa, né? Que na psicanálise, essa questão sexual não é genital, é uma energia criativa de vida. Aquilo que não é trabalhado pelos pais e professores retorna como sintoma para o filho. A infância impacta na configuração do adulto. Pois é. Quando a gente recebe o coleguinha do filho de vocês na casa, ele vem com todos os sintomas, né? Quando o aluno chega lá na escola, ele traz tudo a configuração ali, os sintomas dele para dentro da sala de aula. Você recebe a família inteira junto, na verdade, né? Quando alguém vai se casar, o seu parceiro, a sua parceira, na verdade, ela é a configuração do quê? Da família dela de origem. Com todos os sintomas daquela família. Todos os transtornos, vem junto. Você não casa só com a pessoa, você casa com a família. Pois é. Dorme com a família. Dorme com a família inteira. O sintoma nesse sentido, né? Esses comportamentos, essa expressão daquele indivíduo. E o professor também tem sintoma? Tem, a gente está falando de aluno, mas o professor tem sintoma. Se o professor tem algumas questões, aí por isso que tem que fazer a psicanálise também, por exemplo, o professor ele pode eleger o aluno de ouro da sala de aula e só dar atenção para aquele aluno. E todo mundo vale nada. Olha, é um professor.
e seu bode expiatório. Será que parece com o filho dele? Então, Geralmente é uns 3 e 4 ali, o resto. perceba, pessoal, que a psicanálise e a educação está intrinsecamente conectado, não tem como desconectar. Olha como a psicanálise pode ajudar a educação. Conhece essa fotinha dessa jovem? Parece, não parece? Parece a Wandinha, muito bem. Essa pessoa aí é um orgulho, uma brasileira que é orgulho. É a primeira vez que eu coloco esse slide, eu atualizei essa semana. E eu quis colocar como metáfora de a infância impacta na configuração do adulto. Quem que é essa pessoa maravilhosa? Um exemplo de mulher, Anise da Silveira. O pai dela era jornalista e a mãe era pianista. É uma psiquiatra brasileira, referência. Ela participou de modo muito atuante na reforma antimanicomial brasileira. E ela foi responsável ela foi criada em um ambiente com liberdade, incentivo à criação e gosto pela arte. O pai é jornalista, a mãe é pianista. E essa pessoa, ela fez uma grande diferença no tratamento de esquizofrênicos no Brasil. Tem uma exposição, né? Tem. Tem uma exposição. É o Museu do Inconsciente. Isso. Isso. É uma pessoa fenomenal. Tem filmes sobre ela na internet. E ela mudou o conceito a forma que se trabalhava até então com os doidos, né? Os populares doidos. Então, a infância impacta na criação do adulto? Impacta. Olha o ambiente que a Anisa Silveira foi criada. Olha a pessoa de transformação que ela se transformou. Família muito culta. Muito bem. Mas é uma exceção esses lares, mas existem e surgem essas pessoas aí que causam tanta transformação. Bom, quem aí gosta de patchwork? Por que será que eu botei esse patchwork aí, hein? Eu sou cheio das imagens, dos vídeos, das músicas. Você sabe o que é o patchwork? É a primeira vez que eu uso também essa metáfora ali. Cada um de vocês é um patchwork. Faz sentido? Cada um de nós somos um patchwork. Porque cada patchwork é único, não é? Pois é. Cada um de nós somos como um patchwork. Somos únicos. Sendo cada um... Pode falar, Morana. Você está falando de patchwork, é um mundo novo, mas você me lembrou uma coisa. Eu fui numa exposição de patchwork, eu nunca tinha ido, e você falando que nós somos um patchwork, eu lembro que na hora que eu entrei, eu vi lá no fundo do centro de exposições um quadro gigante na parede do Charles Chaplin. Só que parecia uma pintura. Conforme eu fui chegando perto, eu percebi que era uma colcha gigante de patchwork. E muitas vezes nós somos assim, né? Você está vendo o geral. Conforme você vai chegando perto, é um pedacinho de cada coisa, realmente. Muito bom. Eu gostaria que a moça lá do fundo compartilhasse com a gente. Como você chama? Como você chama? Maria, compartilha com a gente. Eu fiquei curioso. Enquanto eu via a Moranga, eu estava tentando te ouvir. Eu quero ouvir você agora. O que você estava falando? Não, eu estava só comentando dela o que é patchwork. Então eu vou pedir um favor para vocês. Quando alguém estiver falando, igual um paciente no consultório, no set, vocês façam silêncio. É o nosso combinado lá do início. Porque senão eu não me perco na aula. Certo? Por favor, tá? Mesmo que a outra pessoa chamar, você não atende. Fala, espera um pouquinho. Obrigado, pessoal. Bom, sabendo que cada um é como um patchwork, quem aqui tem mais de um filho ou filha? Tem 2. Eita, muito bem. Se cada um é um patchwork, eu vou tratar cada um igual? Não. Cada um tem a sua subjetividade. Quem aqui já casou mais de uma vez ou está num segundo relacionamento em diante? Muito bem. Dá para eu pegar o parâmetro, aplicar no segundo relacionamento igual era o primeiro? Não, cada um patchwork. A professora que ensinou exatas lá no ensino médio,
vai ser diferente da professora que ensina exatas, lá na faculdade. E é assim, cada um de nós somos um patchwork. A gente tem que levar em conta na psicanálise essa subjetivação. Esse sujeito único que depende do seu inconsciente. E esse inconsciente é único. Ele se sujeita aos afetos do seu inconsciente. Por isso que ele chama-se sujeito. Ele se sujeita à sua mente desconhecida, sujeito. E ele tem a sua individualidade, por isso que ele é um indivíduo. E se ele é um indivíduo, ele é um patchwork. O professor ajuda na construção do superego e internalização de leis do aluno. O professor pode inspirar ou desmotivar. Então, o papel aqui na frente do professor, às vezes, é chamar a atenção do aluno. É um papel chato? É. Mas é o papel do professor também. O papel do professor é de inspirar, mas às vezes é questão também de chamar a atenção para algumas coisas. Porque às vezes a pessoa em si pode não estar percebendo, mas o professor teve aquele olhar lá atento. E aí a gente vai dialogando. Respeitosamente, igual a gente está aqui. E tranquilamente. Porque em algum momento o paciente, Maria, desculpa ter te falado isso para você, mas é algo que vocês vão perceber no atendimento. Em algum momento o paciente vai virar assim para a Esther e falar assim, o que eu falei para você? E se você estiver divagando, você não vai conseguir falar. E se você não conseguir falar, você vai perder toda a autoridade com o paciente. E já vi isso acontecer um monte de vezes. O paciente falar assim, olha, não estava prestando atenção no que eu falava. Ela estava tão preocupada conectando o que eu estava falando, na conta transferência, que ela nem prestou atenção no que eu falei. Então isso ocorre direto. E o paciente vai perceber que você está boiando, tá? Eu participo do grupo terapêutico que uma das regras para participar é essa, tipo assim, quando um está falando, ele se torna a pessoa mais importante do grupo. Sim. Então, todo início de grupo, essa regra é falada muito mais claro, né? Sim. Assim, quando ele conversa com ela, ele está mostrando para mim que eu não sou importante. Sim. Então, sempre vai dar essa quebrada. Se você está com a fala, você é a pessoa mais importante. Tudo bem. Falar em ser importante, qual que é o seu nome? Aline? Você é... Hã? Você é aluna convidada? Você é aluna ou convidada? Eu já te vi antes. Você está vindo pela primeira vez? Seja bem-vinda. Viu? Você está assistindo aula experimental ou você é do online, alguma coisa assim? Só aula experimental. Legal, já veio na aula de psicanálise e educação. Eita, já veio numa aula forte. Seja bem-vinda, viu? Qual a sua idade? Muito bom, legal. Muito bem. Vamos lá, pode fazer qualquer pergunta que você quiser, tá? Só tem cara de bravo, mas não sou bravo, não. Tá? É só tipo. Vamos lá. Ensinar não é somente transmissão de conhecimento, e sim levar em consideração os conteúdos internos e externos do professor e do aluno. Exemplo, qual a expectativa e a realidade de vida de cada um. Então, é eu chegar e só falar para o filho o que o meu consciente está falando? A gente estava falando naquela hora, né, Esther? Não é só eu falar o que o meu lado consciente sabe o que é certo para ele. Eu tenho que, na verdade, entender o que está além das palavras desse filho. Não é só transmitir um conhecimento, uma ordem. Eu tenho que entender o que está se passando muito além. E é assim com o paciente também. Quando o paciente não para de falar mal, às vezes do chefe, nossa, mas o chefe não vale nada, não sei o que, não sei o que. O que está por trás do chefe? O chefe é só a metáfora, às vezes, de algumas questões muito mais profundas. E aí ele fala do chefe, daqui a pouco ele pula e começa a falar da mulher. O problema é a mulher? O problema é o chefe? Não diretamente. Está sendo a expressão, um ícone de alguma coisa muito mais profunda, que tem que ser trabalhada. Perceba que transferência é tudo, né? Esse conceito da psicanálise é maravilhoso. Eu acho que uma das primeiras perguntas que tem que se fazer para um filho ou para um aluno é assim:
O que você vem buscar aqui, por exemplo, um aluno, né? O que você vem buscar na sala de aula? Eu acho que é básico, né? É mesmo? É mesmo. E chama a atenção. Uhum. Eu brigava muito, gritava muito, fazia um auê na sala de aula. E teve um dia que ele estava apanhando lá, eu fingi que estava jogando ali e deixei. Deram os 2 chutinhos e pararam. Depois ele veio me provocar de novo e eu tirei ele da aula. Aí comecei a fazer ele pensar, o que você acha certo você fazer isso? E comecei a desenhar o que eu fazia, né? Ele ficou sentindo, foi pra sala. E depois ele até que me senti meio mal, né? Sim. Aí eu fui sair da escola, fui pro outro cliente, assim, uns 2 meses atrás mais ou menos, um amigo meu mandou um vídeo. Desculpa, você é legal, você é amigo, mandou um vídeo. Eu falei, nossa, acho que eu traumatizei o vídeo. Mas ele começou a refletir, acho que o comportamento dele vai melhorando. Sim, é isso aí. E às vezes, por exemplo, um exemplo lá, qual a expectatividade de vida de cada um. Por exemplo, às vezes a mãe ela fica brigando com o filho, não sai da cama, não acorda cedo, né? Então, conversa com esse filho. Filho, o que você quer da tua vida? Qual a sua expectativa? Eu quero, sei lá, eu quero comprar uma Ferrari, eu quero ter um carro, uma Ferrari amarela, eu quero ter... E aí você questiona. E para você ter essa Ferrari, você precisa do quê? E vai levando ele a entender que ele vai precisar de mudar comportamentos para ele conseguir chegar no sonho dele. Então você partiu lá do topo e veio descendo. E aí você deu sentido para ele, motivou ele para tomar aquela ação. Mesma coisa, você tem que motivar o aluno. Por que ele está ali para aprender? Dialogar com isso. Não é só transmitir conhecimento. Ele tem que ver a importância no que ele está fazendo ali. Quando aqui com vocês eu fiz algumas dinâmicas de visualização de sonhos de vocês, é isso. Estar aqui às vezes, à noite, até às 10 horas da noite, tem que ter um objetivo. Não pode ser só pegar conhecimento. Tem que ter muito, muito além disso. Porque senão vai cansar e não vai terminar o curso. Tem que ser algo muito, muito mais profundo do que isso. Esse propósito, né? Então guardem bem, somos como um patchwork. Aluno e professor se sentirem bem na integralidade, essa coisa holística, né? Nós somos feitos de várias dimensões. Temos que entender essas dimensões, senão a gente não consegue realmente se conectar com as outras pessoas. Alguém aqui é autônomo? Tem uma lojinha, um comércio, trabalha por conta? Não? Todos são CLTs? Trabalha por conta? Autônoma? Então, nós que temos pessoas que são funcionários, a gente tem que entender o que vai motivar esse funcionário. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo há 10 anos. Então, eu vejo o que são os sonhos deles. E às vezes é tão simples as coisas, pessoal, que motiva. Perguntar para a pessoa o que você quer da vida. O que você está buscando? Qual que é o seu sonho? O que é importante para essa pessoa? E ajuda ela. Sabe por quê? Para o Samuel realizar o sonho dele. Lembra que a gente colocou na primeira aula os sonhos ali? O seu qual que era, Samuel? Conhecer Israel? Ainda? É? Melhor, né? Mais para frente? Melhor, né? Também acho que é melhor. Mais seguro, né? Adriele, qual o seu sonho? Um deles. Sua casa própria? Essa casa própria, ela vai ser terra ou sobrado? Ou apartamento? Sobrado. Sobrado quantos quartos? 3 quartos. Ok. Que cor que você quer? Imagina ele. Com jardinagem ou decoração mais minimalista ou bastante... Que tipo de decoração? Tudo clean, muito lustre, brilho, branco, mármore, moderno. Muito bem. Numa área mais assim, afastada da área central, uma área mais rural ou bem no centro urbano? Ai, professor, meu sonho é chácara, eu amo verde, mas eu gosto muito do urbano. Então,
talvez Não muito afastado. talvez um condomínio de chácaras. Com quintal, então, com segurança, para a família toda ficar ali aproveitando. Certo, muito bom. Então, esse é um dos seus sonhos. Um belo de um sonho. E aí, o que acontece? Por que eu estava falando do seu sonho mesmo? Esqueci. Não sou TDAH, não. Alguém vai, TDAH. Esqueci. É o que motiva. Ah, lembrei. Ixi, eu tô naquela idade, tô esquecendo coisas já. Olha só. Driele, para você conseguir o teu sonho, anotem isso. Para você conseguir o teu sonho, você vai ter que ajudar outras pessoas a conseguir o sonho dela. Porque essas pessoas vão possibilitar o teu sonho. Porque o seu sonho só é realizável porque outras pessoas vão te ajudar. Então você vai ter que ajudar elas a realizar o sonho delas, para elas realizar o seu sonho. Então todos os meus projetos pessoais e financeiros só consigo porque eu tenho pedreiro, pintor, construtor, 2 funcionários na loja. Eu tenho várias pessoas que me ajudam todo mês com as minhas questões. A pessoa que lava meu carro, a pessoa que limpa a minha casa. Eu tenho várias pessoas. Então eu ajudo sempre essas pessoas. Eu sempre pergunto o que é importante para você? Ah, Adriano, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu ajudo eles e elas a realizarem o que é importante para elas. E elas também ajudam a realizar o que é importante para mim. É uma sinergia. Sim, exatamente. Só que eu tenho que potencializar o sonho deles para eles realizar o meu sonho. É uma parceria. A Morango, vou dar um exemplo. A Morango eu conheci ela uma única vez e nunca mais desgrudei dela. Gente, ela tem uns sonhos tão fáceis. Tempo atrás, ela gostou do suporte de notebook, retrátil lá, tal. Ela se encantou. Aí eu dei um pra ela de presente de aniversário. Olha que sonhos simples. Eu sou da área da tecnologia, da informática, essas coisas são simples, eu revendo essas coisas. Aí dei um de presente pra ela. E foi tão simbólico, né, pra ela. Então é isso, não estou falando às vezes de ajudar o outro a realizar sonhos gigantescos. Estou falando de coisas pequenas que nos motivam. Você está falando de coisas pequenas? Oi, Té. Motivar a pessoa, dizer você pode sim. Isso, com palavras inclusive, né? Morango? Quando eu dava treinamento de vendas, uma das coisas que eu incentivava a pessoa a fazer era, não é bater meta, se a loja bater a meta, todos vão ganhar isso. Porque nem todo mundo, por exemplo, queria um dinheiro. Eu perguntava, pergunta para o pessoal o que eles querem. Um queria uma noite sair 2 horas mais cedo para ir no cinema com a esposa. Olha só. O outro queria o dinheiro, o outro queria um presente, surpresa. Então a loja batia a meta, mas cada um ganhava o que gostaria. Porque se eu não quero dinheiro naquela hora, eu tenho, mas eu queria 2 horinhas para eu sair mais cedo para ir, para que eu vou bater meta se eu não vou conseguir? Percebam. Então é isso que você falou, é realizar o sonho do outro se eu ser realizado. Percebo que esse método socrático, que a psicanálise utiliza de perguntar, que a gente não lê pensamento de ninguém, né? Ele é válido para tudo, gente. A gente tem que perguntar. Quantas pessoas estão em relacionamento e não sabem a linguagem do amor do seu companheiro, da sua esposa? Está casada há décadas e não sabe qual é a hierarquia de valor daquele funcionário. Fizeram pesquisa e o que mais os funcionários buscam na pirâmide de valor não é necessariamente o salário em primeiro lugar, não. Se não me engano, vem em terceiro lugar. O ser humano mais quer reconhecimento. Ele quer conexão. O ser humano precisa de ser amado e conectado. É isso que cura o paciente. É isso que vai fidelizar o teu funcionário. Vai fidelizar o teu cliente. É isso que vai fidelizar o relacionamento de vocês. As pessoas buscam conexão. Então, mas eu não vou saber isso se eu não perguntar. E a psicanálise vem para perguntar. Certo? Eu acho que é hora do café, né? Deixa eu ver aqui. Hora do café, pessoal. Nossa, eu tô bom de horário, né? Muito bem. Passou rápido, né? Vocês estavam em estado de fluxo, vocês nem perceberam, estavam hipnotizados. Vamos lá tomar um cafezinho, a gente volta. Vamos energizar. Que a aula tá boa. Tá boa? Isso aí. Que bom. Que filme? Qual? Quem não chora? Só quem acha que tem algum problema. Não, conta desse
Nossa, é muito lindo, gente. filme ontem que tem tudo a ver com esse filme. Qual que é? Talvez você já viu Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman. Sim, é um maravilhoso Porque esse o filme. cara, pra fugir da prisão, ele conquistou uma galera ali dentro. Ele serviu uma galera. Sim. Foi ver que Depois todo mundo qualquer na espaço, parte ajudou ele. qualquer espaço dá certo essas ideias, né? Até no ambiente de prisão. Tudo tem ser humano. Vamos lá? Perguntei pro meu filho assim, professor, uma vez. Será? Como você